Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ter o enorme prazer e a honra de fazer uma resenha de um verdadeiro patrimônio da cultura mundial, né? Um livro incontornável na história da literatura, um grande clássico, Guerra e Paz, de Lev Tolstói. O Tolstói foi um dos maiores, se não o maior, escritor da era de ouro da literatura russa durante o século XIX, né? E ele publicou esse romance, Guerra e Paz, em 1865. Então, de que é que se trata o romance? Vamos ver basicamente a história. O Guerra e Paz trata da trajetória de três famílias e mais alguns personagens isolados, né, da aristocracia russa, que se situavam na parte da Rússia que sofria influência cultural europeia, né, mais especificamente as cidades, em todas as cidades de Moscou e São Petersburgo. E de repente, esses personagens são atropelados por um dos eventos mais dramáticos da história mundial, que foi a invasão da Rússia e de Moscou por Napoleão, né, um dos maiores comandantes militares de todos os tempos, né? E assim, foi uma experiência histórica bastante dramática, bastante intensa, né? De repente você tem que deixar, o Napoleão ocupou a cidade deles, né? E você tem que deixar a sua cidade. Então, o livro, ele começa traçando um retrato da vida privada russa, né? Dessas três famílias, os salões, as festas, as interações, os amores, as intrigas, as disputas da aristocracia e, e assim, as discussões políticas, né? O mundo na época era muito polarizado politicamente, como é hoje. O pessoal reclama que o mundo hoje é polarizado politicamente, mas na época era muito mais. Porque o Napoleão, ele foi um divisor de águas na história mundial, né? Ele tinha adeptos no mundo todo, inclusive na Rússia, que ele invadiu. E é interessante observar as calorosas discussões políticas que tinham nos salões entre os adeptos napoleônicos, que eram contra Napoleão. A Rússia sofreu uma influência francesa muito grande, aquelas cidades ali na parte europeia da Rússia, né? E esses personagens, os principais eram a família, três famílias, né, basicamente, a família Kuragin, a família Rostov, a família Bolkonsky, e um dos personagens isolados é o personagem principal do livro, que é o Pierre Bezukhov, ou Pedro Bezukhov, dependendo da tradução que você está lendo. É através desse personagem que o Tolstói nos dá a visão dele. Esse personagem, às vezes, ele interage na trama com os outros personagens, e às vezes ele funciona como um observador semi-passivo dos eventos históricos. É como se fosse o Tolstói lá na trama, né? E esse personagem tem muito em comum com o Tolstói. É um indivíduo numa jornada de desenvolvimento espiritual, né? Assim como o Tolstói esteve em vida, né? Tolstói sempre esteve numa jornada de desenvolvimento em todos os aspectos. E é um personagem bastante interessante. E como eu disse, de repente esse pessoal, depois que a gente passa um tempo se ambientando com os personagens, a gente se acostuma com a dinâmica lá da aristocracia russa, e de repente eles são brutalmente atropelados por esse evento, né? Por esses eventos históricos. Então o livro não começa diretamente com a invasão, né? Ele mostra a Batalha de Austerlitz, né? Que a Rússia perde. Napoleão foi uma das maiores vitórias de Napoleão. E depois é celebrada a paz com a Rússia, mas depois ele volta a se desentender com o czar Alexandre, o Napoleão, e invade a Rússia, né? E nessa invasão são mostradas basicamente as batalhas de Smolensk na entrada, Borodino, que foi a maior batalha da história da humanidade até então, até aquela época, né? Que mais morreu gente. E depois a retirada russa. E o interessante é que o Tolstói joga uma luz muito grande nessa parte militar também, né? Assim, romances históricos, eles não são o melhor lugar de se aprender história, né? O melhor lugar de se aprender história são livros de história técnica. Os romances históricos, eles são como os livros, como os filmes assim, que tratam eventos históricos, eles servem para ilustrar, né? Mas tendo dito isso, o Tolstói ele foi extremamente fiel aos fatos. A descrição dele da Batalha de Austerlitz, segundo historiadores técnicos, foi perfeito, foi muito fiel aos fatos, né? E assim, naquela época as pessoas tinham, assim, a glória militar, no século retrasado,
e até no século passado também, hoje menos, mas ainda existe. A glória militar era muito cultuada, né? Era, assim, a aristocracia buscava muito a glória militar, era uma coisa assim que era um objeto de desejo dos nobres, dos aristocratas, o destaque na guerra, né? Se destacar na guerra. E a defesa da Rússia foi feita pela figura general Kutuzov, uma figura histórica, que realmente existiu, e ele resolveu esquecer esses paradigmas de combate e glória militar. Ele só bateu de frente com os franceses na medida certa, até as portas de Moscou. Depois ele calculou que o Napoleão não ia conseguir sustentar essa logística, né? Não ia conseguir manter Moscou, não ia ter mantimentos para manter Moscou, ele tinha esticado muito a linha de suprimentos, ele estava muito longe da origem do exército dele. Então ele resolveu não bater de frente para não perder o exército, não correr o risco de perder o exército, perder a batalha. E por que eu estou dizendo isso? Porque na época o general Kutuzov, naquele contexto de enaltecimento da glória militar, o general Kutuzov foi muito mal visto na época, né, em seu tempo. E o Tolstói, que mais ou menos 40, 50 anos depois do ocorrido, que foi em 1812, ele foi escrito em 1865, o Tolstói enaltece muito a figura do general Kutuzov. Então, em termos históricos, duas coisas devem ser ditas sobre esse livro. Ele foge do paradigma de enaltecer a glória militar, de enaltecer a guerra. É um livro que pode ser considerado pacifista, né? Porque justamente a postura do general Kutuzov de não bater de frente com o exército de Napoleão. Tem uma frase célebre dele que ele diz assim, quando ele é pressionado pelos oficiais russos a engajar, entrar em combate com o exército de Napoleão, ele diz assim, vamos deixar primeiro eles comerem carne de cavalo. Ou seja, ele foi sábio, deixou o exército enfraquecer, deixou o exército passar fome e preferiu perseguir o exército na fuga dele de volta para a França, né? Então, assim, o Tolstói jogou muita luz sobre a figura do Kutuzov, enalteceu muito a figura do Kutuzov. E contra fatos não há argumentos, né? Os resultados falam por si, né? A Rússia foi defendida, o exército napoleão se destroçou, a era napoleônica praticamente terminou ali, né? Então, assim, outro aspecto também legal do livro é a trajetória das famílias, a trajetória dos personagens, o sofrimento, o amadurecimento que eles passaram, né? O Tolstói também enalteceu muito o povo russo, a postura do povo russo. Diz que quando todo mundo precisou abandonar a cidade, deixar suas coisas, queimar suas casas, o povo foi tranquilamente. Então isso foi muito enaltecido pelo Tolstói também. Então, assim, é um épico, cara. O livro é muito, muito bom, é um livro imperdível. E na última parte do livro, ele separa algumas dezenas de páginas para falar sobre os pensamentos dele filosóficos em relação a todo o acontecido, né? E assim, é uma quebra de estilo, né? Ele começou com a narração, né, dos personagens, a história, do romance, e termina com a dissertação de algumas dezenas de páginas, que o que ele sustenta praticamente é que, resumindo, o livre-arbítrio, o senso que a gente tem de livre-arbítrio é uma grande ilusão, ele não existe. Então o homem não tem livre-arbítrio, o homem é simplesmente atropelado pelos acontecimentos históricos, né? Então, situando o homem, os pensamentos de homem têm que ser situados no seu tempo, né? Então, no tempo do Tolstói, a democracia praticamente não existia, né? Os regimes ou eram absolutistas, totalitários, né? Em vários graus. Então, realmente, se você mora num regime absolutista ou totalitário, você é simplesmente atropelado pelos eventos históricos, né? Então, realmente, eu concordo com o Tolstói nesse aspecto, né? Você só tem algum nível de livre-arbítrio da democracia para lá. Então, é até uma grande reflexão, né? Então, assim, é um livro que vale muito a pena ser lido, cara, e assim, as pessoas às vezes têm medo desse livro pelo tamanho dele, mas o Tolstói, ele escrevia de uma forma bem acessível, né? Então, meu conselho para a leitura é o seguinte, no começo você tem que ter um pouco de paciência, porque tem uma infinidade de personagens, todos com nomes russos, alguns com nomes parecidos, então você tem uma confusãozinha. Eu aconselho a pegar um caderninho de nota, fazer um diagramazinho, foi o que eu fiz, né? Fazer um organograma com as famílias, com os personagens, mas a partir do momento que as principais linhas de narrativa são estabelecidas, que a coisa engata,
o livro é maravilhoso e vai ficando cada vez melhor, porque você vai chegando cada vez mais perto desses eventos dramáticos, né? Primeiro a Batalha de Austerlitz, que tem, a Batalha de Austerlitz tem cenas assim, descrição de cenas do Tolstói, assim, emocionante, é um épico, cara, assim, eu não consigo nem imaginar outro livro que se compare com esse. Então, assim, vale muito a pena ler, se você ler normal, assim, num ritmo normal, em 2, 3 meses você termina, né? Então, livro quando é bom, a gente não precisa ter medo do tamanho, né? Então, vou falar agora um pouquinho sobre as edições que eu tive acesso, né? Então, a primeira vez que eu li nessas edições de bolso da LPM, e o pessoal fala que, assim, em alguns vídeos, e eu concordo que quando você vai ler um clássico grande, você tem que ter muita preocupação em relação à tradução. Se você vai ler do russo, você tem que ter preocupação se a tradução foi direto do idioma, direto do russo para o português, não foi para outro idioma, depois para o português. E eu concordo com todas essas recomendações. Só que, assim, cada caso é um caso, né? Você não pode também generalizar. Então, esse livrinho aqui da LPM, ele foi traduzido primeiro para o francês e depois para o russo. Não, desculpa, foi do russo para o francês e do francês para o português. E a primeira vez que eu li foi nele. E eu achei maravilhoso, não achei nenhuma diferença em relação à versão normal. Achei maravilhoso, uma tradução fantástica, né? Aqui, adoro as capinhas, né? Tá aqui o Napoleão no inverno, aqui a Rússia pegando fogo, Napoleão de novo. Isso aqui acho que é a Batalha de Borodino, Austerlitz, não sei, uma das batalhas lá. Então, assim, eu adoro livro de bolsa, adoro essa coleçãozinha, adoro a acessibilidade, adoro a portabilidade, né? E nesse caso específico eu recomendo demais esse aqui. E tem essa edição super glamourosa da Companhia das Letras, né? A edição, tradução do Rubens Figueiredo, capa dura, os livros lindíssimos, cara. Se você pode, se você tem acesso, é melhor você comprar logo essa aqui. Se não, aquela ali, o importante é ler, né? Isso aqui é só matéria, o importante é ler. Aquela ali é fantástica. Aquele livrinho na Amazon sai por menos de R$20 cada livrinho daquele ali. Você vai lendo, vai comprando devagar, lê um mês, depois lê outro, né? Você lê num ritmo normalzinho, uns 2 a 3 meses de leitura, né? E outro conselho que eu dei também, tem uma resenha do Vermelho Negro aí, e assim, eu falei a mesma coisa. Esses livros, alguns livros, romances históricos, você tem um aproveitamento muito melhor se você se contextualizar, né? Se você tiver um conhecimento básico, no caso aqui da Era Napoleônica, né? O caminho mais fácil é o YouTube, o Google, né? Tem canais de história maravilhosos. O livro eu recomendo esse aqui. Depois vou fazer uma resenha desse livro aqui, Biografia de Napoleão, né? Do Adam Zamoyski. A recomendação desse livro aqui é do Anthony Beeville, né? Meu historiador preferido. E é importante você ter um bom conhecimento da Era Napoleônica, ou pelo menos um conhecimento básico. Porque senão você vai aproveitar só a parte humana do livro, né? A parte das batalhas, a parte das discussões políticas, né? As críticas sociais, tudo isso você acaba perdendo, né? Então eu recomendo fortemente, né? Se não está a fim de ler um livro de história antes, dá Google resolve pra caramba, YouTube resolve pra caramba também, né? Uma contextualização histórica. E assim, não tenha medo do tamanho desse livro, é muito bom. Simplesmente comece a ler, tenha paciência no começo com a infinidade de personagens, que depois que ele engatar, você vai ser arrebatado. Isso aqui é um épico, uma coisa sem igual. Isso foi uma das melhores experiências que eu tive, incluindo livro, quadrinho, filme, que você imaginar. E eu vou colocando um ponto final nessa resenha, pessoal. Muito obrigado, viu? Se vocês gostaram do conteúdo, se inscrevam no canal, né? Dê um like, compartilhe. E vai vir muito mais coisa por aí, viu? De quadrinhos e de livros. Obrigado, pessoal. Um abraço.